dia, estudantes! Espero que vocês estejam bem nessa manhã tão bonita de segunda-feira. Vamos iniciando nossos trabalhos hoje na nossa Escola para Aulas Digitais. Então, professora Sandra Duarte, hoje nós vamos trabalhar com língua portuguesa. Hoje, em especial, e durante alguns dias, nós vamos substituir, eu e a professora Márcia, no quarto ano, nós vamos substituir a professora Mauricéia, porque ela precisou fazer uma cirurgia. Então, já aproveitando e mandando um grande beijo para a Mauricéia. Mauricéia, se recupera logo, daqui a pouquinho você vai estar aqui entre nós, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando que as formas como nós podemos assistir a nossa aula de hoje, tá bom? Uma das formas é através da TV, no canal 22.3, tá aí, você pode ver. Você pode assistir a nossa aula também através do celular, tá? Com internet, ou através do computador. Então, são as três formas que nós temos, que nós podemos assistir a nossa aula de hoje. Então, fica aí o conselho, fique ligado, porque a aula está começando, tá bom? Sejam bem-vindos, sempre. Hoje nós vamos falar sobre acentuação das palavras. Pois é, língua portuguesa é um assunto bem interessante. Então, vamos começar a nossa aula de hoje contando uma história, que é o galo e a pérola, tá bom? Então, vamos lá para a história. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Ele então pensou, se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz. Mas para mim, uma pérola de nada serve. Seria muito melhor encontrar algo de comer. Deixou a pérola onde estava e se foi, para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Bom, aí nós vimos a história do galo e a pérola. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre essa história que nós assistimos agora. Primeira pergunta. Pensa aí em casa e me responde, tá bom? Primeira pergunta. Qual é a personagem desse texto? E aí? Já pensaram? Quem é a personagem desse texto? Lembra, personagem é aquele que participa da história, né? Aquele que tem falas. Então, esse é o personagem. Então, quem é? Qual é a personagem da história? Exatamente como você pensou. Muito bom. É o galo. Vamos seguir. Qual é o assunto principal desse texto que nós vimos aí? E aí, ele está falando do que, esse texto? Então, o assunto principal é um galo que está procurando comida e encontra uma pérola. Terceira pergunta, qual foi o desfecho dessa história? Olha, a gente sabe que toda história ela tem um começo, um meio e um fim. Esse fim é o que a gente chama de desfecho, é o final da história, tá bom? Então, qual foi o final da história? Como foi que terminou? Pensa aí um pouquinho. Será que você respondeu certo? Vamos ver. Será que você pensou certo? Olha aí. O galo deixou a pérola onde estava e foi procurar comida. Continuou procurando a comida, que era o objetivo dele principal. Aí a gente pensa, né? Realmente, não tem utilidade nenhuma para um galo uma pérola. Já que o galo não lida com joias, ele não sabe construir joias, ele não sabe fazer nada dessas coisas. O importante para ele é a comida, para se manter forte, tá bom? Quem gostou da história? É interessante, né? Eu gostei. Mas vamos lá. Outra pergunta. Qual aprendizado podemos tirar com a leitura dessa fábula? Esse é outro detalhe muito importante, né? A questão da história. Essa história é chamada fábula por quê? Porque um animal fala e tem sentimentos como nós, seres humanos, tá? Esse é um detalhe bem importante que a gente deve frisar. E aí, o que nós podemos aprender com essa história? Que ensinamento? Que geralmente a fábula, ela contém um ensinamento dentro dela, né? Na estrutura da fábula existe uma lição. O que nós podemos aprender com isso?
Tá, aí a lição. Que algumas coisas podem não ter valor para algumas pessoas, mas serem preciosas para outras. Como a gente viu na história do galo, né? A pérola, de fato, não tinha valor para ele. Ele é somente um animalzinho que estava procurando alimento. Mas para outras pessoas que confeccionam joias, que trabalham com essa questão do artesanato, por exemplo, uma pérola é de grande valor. Ela tem utilidade. Então, o que serve para você, até na vida, pode não servir para mim, pode não ser interessante para mim, certo? E o que é interessante para você também pode não ser para a sua professora, para os seus colegas. Cada pessoa, cada grupo de pessoas tem um interesse diferente, dependendo da idade, dependendo do que você deseja de fato, né, dos seus interesses. E aí a gente segue. Vamos observar a palavra que está destacada no título do texto. Então, qual foi o nome do texto que nós vimos hoje? O galo e a pérola. A palavra destacada é pérola. Então, essa palavra, ela apresenta um acento. Preste atenção, ela tem um sinalzinho em cima dela. Que acento é esse? Como é que se chama esse acento? Será que vocês sabem o nome dele? Pois é, vamos pensar aí. A gente vai trabalhar isso hoje, tá? Então, vamos falar de acentuação gráfica. Então, a acentuação gráfica é feita por meio de sinais diacríticos, que palavra complicada, né? Que, sobrepostos às vogais, indicam a pronúncia correta das palavras em relação à sílaba tônica e a modulação aberta ou fechada das vogais. Em outras palavras, traduzindo para o nosso bom português, o português que a gente usa no dia a dia, quando a gente fala em sinais de pontuação, em sinais de acentuação, nós estamos dizendo o seguinte: esse sinal ele vai ser importante, ele vai ser essencial para determinar a sílaba tônica de cada palavra. A pronúncia da palavra, quem vai determinar é a presença desse acento ou não. Tem palavras que não têm acento, a gente sabe disso. Mas no caso da palavra pérola, se ela não tivesse acento, o acento justamente ele puxa, né? Ele faz com que você pronuncie com mais força. A gente vai se estender um pouquinho mais sobre isso, mas é só para a gente prestar atenção aqui. Quando eu falo a palavra pérola, olha o som da palavra pérola. Eu pronuncio com mais força justamente onde tem o acento, certo? O propósito do acento é justamente isso, é dar mais força, mais ênfase àquela determinada sílaba onde ele está presente. Mas vamos lá. Olha os tipos de acento que nós temos da língua portuguesa. Nós temos o acento agudo, que é esse que tem na palavra pérola. Nós temos o acento grave, ou chamado também crase. O acento grave ele tem uma atuação um pouco diferenciada do acento agudo. O acento agudo ele é utilizado em mais palavras. O acento grave ele só é usado na vogal A quando junta com a preposição A, mas isso aí é assunto para outra aula. E nós também temos o acento circunflexo, que a gente chama do chapeuzinho, que é colocado em algumas palavras. Cada um desses acentos, ele possui características próprias. Ele serve para determinada coisa na língua portuguesa. Então, o acento agudo, ele serve para abrir o som, como a palavra pérola, pérola. Então, ele abre o som da palavra. O acento grave, como eu falei, a gente vai estudar em outras aulas. E o acento circunflexo, eu sempre brinco isso nas aulas, que ele, como se fechasse, como ele é um chapeuzinho, ele fecha. Então, vovô, né? E palavras, por exemplo, que usam esse acento. Geralmente, ele fecha o som das vogais. Por isso que eu brinco que ele é como um chapeuzinho que ele está ali, ó, presente para fechar. Tá? Então, mas o que vem a ser, a gente falou em sílaba, o que significa essa palavra? O que significa a sílaba? Então, está dizendo aqui, ó, sílaba é a letra ou reunião de letras que se pronunciam com uma só emissão de voz. Ou seja, que você fala de uma vez. Então, quando eu digo a palavra pérola, a sílaba, ela é dividida. Quando eu falo 3 vezes. Eu abro a boca 3 vezes para falar cada trecho dessa palavra. Então, pérola.
Então, eu tenho 3 sílabas, porque eu pronunciei 3 sons ao mesmo tempo. Letras, olha a definição de sílaba. Letras ou conjunto de letras, uma letra ou um conjunto de letras, que formam um som somente naquele momento, tá? Então, isso é sílaba. Olha o exemplo aí da pérola que eu falei, ó. Pérola. Falei 3 vezes. O PE de pérola, ele forma um som somente. Por isso aqui é considerado de sílaba, tá? Ró também e lá também, formando a palavra no final. Os acentos definem o que nós chamamos de sílaba tônica das palavras, ou seja, o pedacinho da palavra que é falado com mais força e maior intensidade. Aí você quer saber como identificar essa sílaba tônica das palavras? É você pronunciar. Toda vez que você fala uma determinada palavra, alguma daquelas sílabas, ela vai sair com mais força do que as outras. Como eu falei aqui, pérola, eu digo pérola. Olha o som, pérola. Então, esse pé se destaca do restante da palavra. Não é isso? Já perceberam isso? A gente acaba pronunciando com mais força. E o acento dessas palavras, ele vai ajudar você a identificar melhor a sílaba tônica, tá? Olha, outro detalhe aqui. Atenção, mesmo a palavra não tendo acento, ela tem sempre uma sílaba tônica. Ah, essa é uma dúvida muito grande da maioria dos estudantes, da maioria das pessoas aí. Porque eles ficam pensando, peraí, se ela não tem acento, ela não tem sílaba tônica. Nananina, não. Toda palavra tem uma sílaba tônica, tá? Mesmo que ela não seja acentuada. Tem um monte de exemplos, eu vou mostrar para vocês, de palavras que não recebem acento e constam como sílaba tônica. Olha um exemplo aí, pérola. A sílaba tônica dessa palavra é justamente essa vermelhinha aí, ó. Pé. Pé. Ela é pronunciada com mais força. Vamos falar comigo aqui, ó. Pérola. Pérola. Olha o pé como demora mais você a falar, né? Tem gente que, uma das dicas que eu gosto sempre de dar também nas aulas, é que você fale como se fosse chamando a palavra. Então, pérola, pérola. Aí o pé se destaca, o rola quase não aparece, né? O outro pedaço, as outras sílabas da palavra quase não aparecem. Regras de acentuação. Bom, a gente não vai acentuar as palavras de todo jeito como a gente quer, não. Como a gente viu, tem palavras que recebem acento e outras que não recebem acento. Então, você sabe como acentuar as palavras corretamente? E aí? Será que você tem essa manha? Já conhece esse segredo da acentuação? Conhece as regras? Se não conhece, a gente vai ver agora. Então, para compreender essas regras, nós precisamos conhecer a classificação de uma palavra de acordo com a sílaba tônica. Ou seja, a gente falou sobre sílaba tônica agora, e a sílaba tônica é aquela sílaba de maior destaque da palavra, é aquela que é pronunciada com mais intensidade, com mais força na palavra, tá? A gente viu isso há poucos minutos atrás, há poucos segundos atrás. Então, a palavra classifica-se de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, um detalhe, quando a gente vai classificar a palavra de acordo com a sílaba tônica, a gente sempre vai contar essa palavra de trás para frente, não do começo para o final, tá? Porque na sílaba tônica só interessam, para fins de estudo, para a gente que está estudando a questão da acentuação, só interessam as 3 últimas sílabas. A última, penúltima e a antepenúltima sílaba, sempre de trás para frente. Nunca queira classificar a sílaba tônica de frente para trás. Por que isso? Porque tem palavras que têm 4, 5, 6, 7 sílabas, tem palavras que são enormes. Então você corre o risco, se for julgar de frente para trás, de você fazer de forma errada. Então, quando você for julgar a sílaba tônica, quando você for classificar a sílaba tônica, faça sempre da última avançando para frente, tá? Nós vamos ver bem direitinho agora. A primeira classificação da sílaba tônica que nós vamos ver são as palavras que são consideradas oxítonas.
O que são palavras oxítonas? São as palavras que a sílaba tônica é a última, ou seja, a sílaba mais forte dela se localiza na última sílaba, a sílaba final. As palavras, aí vamos falar de regra da acentuação, né? As palavras oxítonas que terminam em a, as, es, o, os, em, ens ou em ditongos abertos. O que são ditongos? São uniões de vogais dentro da mesma sílaba, tá? Exemplos como ei, eis, el, els, oi, ois, devem receber acento. Vamos ver alguns exemplos? Olha, Amapá terminou em A. Veja, a sílaba mais forte aí é o pá. Quando eu digo Amapá, pá se destaca. A sílaba tônica é a última. Lembra de classificar sempre da última para frente. Você nunca vai fazer de frente para trás. Café, conforme a gente pode ver aqui, ó, a palavra café, quando você pronuncia, você faz café, fé. Esse fé tem um destaque maior, é a última sílaba da palavra. Então, essa palavra é considerada oxítona. Giló, giló, ló. Esse ló é a sílaba mais forte. Então, a última sílaba é uma palavra oxítona e recebe acento por terminar em ó. Armazém, armazém. Não existe classificação da sílaba tônica sem você separar as sílabas, tá? Primeira coisa, precisa separar, mesmo que seja só falando, pronunciando, batendo palma, fica fácil da gente identificar a sílaba tônica também. Aí, ó, armazém, terminou em EM, a última sílaba recebe acento, como a gente está vendo aí. Vamos lá, continuando, aí nós temos as palavras chamadas de paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? São palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. Lembra que eu falei? Conta sempre de trás para frente. Vai a última, depois da última vem a penúltima. Se a sílaba tônica cai na penúltima sílaba dessa palavra, a gente diz que essa palavra é paroxítona, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de acentuação. São acentuadas todas as paroxítonas que terminam em, ó, L, I, is, N, U, us, aí vem R, X, PS, A, desculpa, não, ans, ãos, e uns. Então, todas as paroxítonas que são terminadas com esses pedacinhos aí, então, elas recebem acento. Lembra? Paroxítona, penúltima sílaba, tá bom? Sempre. Olha os exemplos. Então, nós temos aí, ó, notável, notável. A última sílaba dessa palavra, quando eu falo notável, véu é a última sílaba, mas a sílaba mais forte dessa palavra não é a última, vem antes dela, na penúltima sílaba, é no tá. Olha aí, tá. Esse tá é a sílaba mais forte. Vejam que a palavra termina com a letra L. Se ela termina com a letra L, ela é paroxítona, então ela recebe acento na penúltima sílaba. Tórax, tórax. A palavra tórax, ela tem duas sílabas, ó, tórax. Então, sendo duas sílabas, de trás para frente, ó, a última sílaba é o rax, e a penúltima sílaba é o tó, recebe acento por ela terminar em x. Álbuns, álbuns, duas sílabas também, álbuns, certo? Então, essa palavra álbuns, ela recebe acento no A, porque ela é terminada em UNS, conforme a regra está aí em cima. Repórter, repórter, três sílabas essa palavra, de trás para frente, por é a penúltima sílaba, terminada, como a palavra é terminada em R, então ela recebe acento de acordo com a regra de acentuação de palavras paroxítonas. Mas a gente não para por aí. Nós vimos oxítonas, paroxítonas e agora vamos às proparoxítonas. O que são proparoxítonas? São palavras em que
a sílaba tônica é a antepenúltima. É a primeira sílaba, professora? Não, conta de trás para frente. A primeira sílaba não tem importância. A gente conta sempre de trás para frente. Então, última, penúltima, antepenúltima. Porque lembra que tem palavras que têm mais de 3 sílabas e aí vai ficar confuso? Pois é. A regra de acentuação das proparoxítonas é muito simples. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sem exceção, tá? Então, se a sílaba tônica dela cai na antepenúltima sílaba, a terceira de trás para frente, então ela é acentuada. Olha os exemplos. Matemática, de trás para frente, ela é a antepenúltima sílaba. Veja que a palavra matemática, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Matemática. Então, são 5 sílabas. Aí a gente contando de trás para frente, a antepenúltima é justamente um A. Pálido, antepenúltima, pá, palavra proparoxítona. México, antepenúltima sílaba, mé. Certo? Esses são detalhes muito importantes e veja que todas elas são acentuadas na antepenúltima sílaba, tá? Vamos seguindo, vamos já fazer a nossa revisão dos assuntos que nós estudamos hoje, tá? Então, vamos lá. Você já sabe um monte de coisa que a gente estudou agora. Vamos ver. Vamos agora. Acentuação das palavras. Então, esse foi o assunto que nós estudamos. A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Nós vimos a palavra no início, pérola. Certo? Então, a acentuação serve para indicar a pronúncia de uma vogal e também serve para marcar a sílaba tônica daquela palavra. Nós também vimos que os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são acento agudo, que é aquele que a gente sempre usa, o acento grave, que a gente vai estudar em breve, e o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, aquele que fecha o som das palavras, conforme a gente viu. Exemplo, vovô. Também a gente vai estudar um pouco mais sobre ele, a gente trabalhou mais sobre o acento agudo hoje. Para saber quando acentuar corretamente cada palavra, é preciso aprender as regras de acentuação. Isso a gente também viu hoje. Você quer aprender a acentuar, tem que conhecer a regra. Não existe outro caminho. É questão de memória mesmo, tá? Então, de acordo com a sílaba tônica, as palavras se classificam em. Nós vimos que cada palavra tem uma sílaba que é de destaque, é uma sílaba mais forte, tá? Então, as palavras são classificadas de acordo com a sílaba tônica em oxítonas, quando a sílaba tônica cai na última sílaba, como por exemplo, acarajé e araçá, na última sílaba, sempre conta de trás para a frente, tá? Nós também temos as palavras que são consideradas paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? São as palavras cuja sílaba tônica aparece na penúltima sílaba. Por exemplo, túnel, jockey, certo? Então, contando sempre de trás para frente, a gente vai perceber que a penúltima sílaba, a sílaba que vem antes da última, ela é considerada uma palavra paroxítona, né? Se a sílaba tônica cai nesse momento. E nós também vimos palavras proparoxítonas, que são as palavras cuja sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba. Lembra, sempre de trás para frente para poder classificar. Então, aí nós temos os exemplos. África, cólica, síntese, tá? São exemplos que nós temos de palavras que são proparoxítonas. A sílaba tônica cai na antepenúltima sílaba. Isso é importante. Vamos ver se você entendeu os assuntos? Pois é, vamos ver se você está aí antenado com o que a gente está falando aqui na nossa aula. Esse assunto não é difícil, é somente ter um pouquinho mais de atenção que aí você consegue, tá? E, basicamente, decorar as regras de acentuação de palavras. É muito importante para a gente identificar e não colocar o acento no lugar errado, tá? E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente vai modificar a palavra inteira. Às vezes a gente faz um exercício, aí diz assim, mas só foi por causa de um acento que a professora colocou que estava errado. Mas um acento, gente, vou dizer um segredo para vocês, tá? Não vou falar para ninguém não, vou falar até baixinho aqui, ó. As palavras,
se você colocar um acento no lugar errado, vai modificar completamente o sentido daquela palavra. Pois é. Aí porque você vai modificar a sílaba tônica, vai ser uma confusão tão grande que a pessoa que vai ler o que você está escrevendo não vai entender absolutamente nada. Então, preste atenção nessas regras de acentuação que a gente viu hoje, para não cometer erros depois, tá? Vamos ver, vamos fazer os exercícios agora. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aí, ó, o acento agudo no número 1 e o acento circunflexo no número 2, tá? Então, nós vamos relacionar aí. Então, o que o acento agudo indica? Será que o acento agudo indica um som fechado ou um som aberto? E o acento circunflexo indica um som fechado ou um som aberto? Lembrando que acento agudo é aquele tracinho que é colocado nas palavras, né? E o acento circunflexo é o chapeuzinho. A gente falou sobre ele há pouco. E aí, o que você acha? Qual será a resposta correta? Vamos ver? Vamos ver se você acertou? Ah, então olha aí. Número 1, o acento agudo indica um som aberto. E o acento circunflexo indica um som fechado, como a gente falou. O acento circunflexo meio que fecha o som daquela vogalzinha que ele está lá. Né? O maior exemplo aí é o vovô, que diferencia. Quando você vai escrever vovô e vovó, por exemplo, né? São palavras que têm sílabas muito parecidas. Ó, vovô, vovó, a diferença é o som. Vovô usa um chapeuzinho, então o som é fechado no final. O circunflexo ele fecha e o agudo abre, certo? Ele faz um som aberto, como a gente viu aí. Aí nós temos o próximo exercício. Marque a alternativa onde todas as palavras são acentuadas por serem oxítonas. Lembra, o que é uma palavra oxítona? É aquela palavra em que a sílaba tônica cai na última sílaba. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então nós temos aí, ó, letra A, paletó, café, giló. Letra B, ônibus, satélite e oásis. Letra C, você, Goiânia e régua. Letra D, também, Santarém e época. Letra E, açaí, rabicó e óculos. Qual é dessas alternativas A, B, C, D ou E em que a sílaba tônica cai na última sílaba, em que as palavras são acentuadas por serem oxítonas? Qual será a letra em que as palavras são oxítonas? E aí? Será que você acertou? Vamos ver? A letra A. Então nós temos aí, ó, paletó, café, giló. Quando a gente pronuncia, a sílaba mais forte cai justamente na última. E elas são terminadas em O e E, né? Então, todas as palavras também terminam. A regra fala, a regra é clara. Terminado em O, em E, também recebem acento na última sílaba, certo? Sendo oxítonas. E aí, gente, quero agradecer a vocês a presença, a participação. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? A aula sobre acentuação de palavras, a gente viu que é uma coisa muito importante para definir a sílaba tônica e a pronúncia das palavras. Principalmente quando a gente vai escrever, se você vai fazer um e-mail para alguém, vai mandar um e-mail, vai mandar uma carta, vai mandar um bilhete, qualquer comunicação que seja por escrito, você tem que estar atento a essa questão da acentuação, para que o leitor, a pessoa que vai pegar o seu material para ler, para que ele possa entender o que você quis passar aquela mensagem. Senão vai ficar confuso, né? Então não fique triste não, se a professora disser para você que você errou aquela palavra por causa de um acento. É porque os acentos são essenciais para a escrita das palavras e para a compreensão do que você quer dizer. Tá bom, gente? Então, no mais, a aula de língua portuguesa está terminando por hoje. Um beijão para todo mundo. Professora Mauricéia, ó, beijão. Tchau, gente. Até a próxima.